Bom, a gente está aqui para a gente fazer mais uma correção das nossas atividades, né? Nós vamos corrigir a atividade que está na plataforma, que foi passada segunda-feira, dia 22 de junho, certo? Então, a gente vai fazer a correção. Mas antes da gente iniciar essa correção, a gente vai relembrar e eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês, que eu sei que muita gente que me mandou a atividade até fez errado e também ficou com dúvida sobre a questão dos sinais, tá certo? Esses sinais aqui são muito importantes quando nós vamos resolver as questões que vão envolver multiplicação e divisão de números inteiros. Então, eu tenho que lembrar sempre essa regrinha aqui dos sinais. Na multiplicação e na divisão dos números inteiros, toda vez que eu tenho sinais iguais, ó, aqui eu tenho dois sinais de mais, aqui eu tenho dois sinais de menos, então eu tenho aqui sinais iguais. Quando eu tenho sinais iguais, o resultado vai ser positivo, certo? Tanto faz ser na multiplicação como na divisão, o resultado vai ser positivo. Quando eu tenho sinais diferentes, ó, aqui eu tenho um menos e um mais, e aqui eu tenho o mais e o menos. Sempre que eu tenho sinais diferentes, o resultado vai ser negativo, tá certo? Então, vocês não podem esquecer dessa regrinha quando vocês forem resolver as multiplicações e divisões de números. Pronto, gente, a gente vai começar a nossa correção, tá certo? Essa aqui é a primeira questão da atividade que estava lá na plataforma que vocês copiaram. Então, aqui nós vamos efetuar multiplicação e divisão de números inteiros, né? Os números inteiros são aqueles números que são números positivos e negativos. Como eu já relembrei para vocês a questão dos sinais, né? É muito importante que vocês vejam esses sinais para a resposta também ficar correta, ok? Então, na letra A, eu já vou ver logo a questão do sinal, ó. Eu tenho dois sinais aqui e eles são sinais diferentes. Se são sinais diferentes, eu já sei que o resultado vai ser negativo, ok? Quando eu já sei que o resultado é negativo, eu vou apenas fazer uma multiplicaçãozinha simples, que até eu contando nos meus dedos dá para mim resolver. 7 vezes 5 é igual a 35. Então, a resposta é menos 35. Aqui na letra B, ó, também tem os dois sinais. Eu já não tenho sinais diferentes, eu tenho sinais iguais. E se os sinais são iguais, o resultado vai ser positivo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou apenas fazer uma multiplicação. Muito fácil. 10 vezes 3, 30. Agora, a letra C e a letra D já não é mais multiplicação, né? Nós vamos fazer aqui divisão, mas a regra do sinal é a mesma. Então, ó, menos, sinal negativo e sinal positivo, são sinais diferentes. O resultado... Bom, então vamos dando continuidade. Agora nós vamos corrigir a segunda questão. A segunda questão, muitos alunos falaram comigo no dia da resolução, tirando dúvidas, e alguns alunos nem conseguiram acertar essa questão, tá? Então agora a gente vai resolver a segunda questão. Eu fiz até aqui a reta numérica pra gente entender melhor como é que a gente resolve. A segunda questão dizia assim, ó, calcule o produto dos 4 maiores números inteiros negativos, né? E aí eu coloquei lá que se você tivesse dúvida, você observasse a reta numérica. Então, olha só, gente, os 4 primeiros números inteiros negativos são esses números aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Se é para mim calcular o produto desses números, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma multiplicação. Então, eu vou pegar o menos 1 vezes o menos 2, vezes o menos 3 e vezes o menos 4, certo? E aí, eu vou somente multiplicar. Como os sinais aqui são iguais, eu já sei que o resultado aqui, ele vai ser um resultado positivo. Sinais iguais, o resultado é positivo. E aí, eu vou multiplicar agora. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 4, o resultado é 24. A resposta correta da segunda questão, 24. A terceira questão, pessoal, que a gente vai fazer a correção agora, também muitos alunos me perguntaram, também alguns alunos tiveram dúvidas. Dizia o seguinte, Helena tem uma dívida de R$60 com o banco. E aí estava pedindo para a gente indicar com números e com sinal
Na letra A, qual era o valor da dívida, né? Então, eu vou ter que prestar atenção nesse valor que já está dizendo no enunciado do problema, que ela diz que ela tem uma dívida de R$60. Agora tá pedindo para me indicar essa dívida com sinais também. Eu já indiquei ela aqui com números, então tá pedindo para me indicar ela também com sinais. Se é uma dívida, será se ela tá devendo? Esse sinal desse 60, ele vai ser negativo ou ele vai ser positivo? Ele vai ser um sinal negativo, certo? Se é uma dívida que a Helena tem, então quer dizer, ela tá devendo ao banco. O sinal aqui é de menos, ela vai ter a dívida de menos 60. Na letra B, estava perguntando qual era o dobro dessa dívida. Então, apenas eu vou multiplicar por 2 o 60. 2 vezes 60 vai ser igual a 120. Também o dobro da dívida é 120. E na letra C, estava perguntando qual era o triplo dessa dívida. Se é o triplo, eu vou multiplicar o 60 por 3. Então, a multiplicação de 3 vezes 60... Agora, a correção da questão 4, né? A gente tinha aí uma operação, uma divisão entre números inteiros. E aí, mais uma vez, nós vamos olhar para os sinais dessa divisão. Aqui eu tenho 2 sinais negativos, né? Ou seja, os sinais são iguais. Então, eu já sei que o resultado dessa operação, se os sinais são iguais, o resultado já vai ser um resultado positivo. Então, eu vou apenas fazer a divisãozinha aqui nos meus dedos, né? Quanto é 6 dividido por 3? E a resposta vai ser 2. A alternativa correta é a alternativa C, onde tinha a resposta mais 2. Gente, então vamos lá para a quinta questão, que é a última questão da nossa atividade, né? Então, assim, nós tínhamos aqui na quinta, nós vamos identificar quais são as alternativas que não estão corretas, né? A gente vai olhar, estão todas respondidas, todas elas têm os sinais. Então, a gente vai observar quais são as alternativas que não estão corretas. Tem 2 alternativas corretas e 2 alternativas erradas aí. Então, o resultado de todas, né, se eu for comparar pelos números, todas estão corretas. Todas as multiplicações e as divisões estão corretas. Agora, o que é que está deixando essas alternativas erradas? É justamente o sinal, certo? Então, vamos prestar atenção aqui para o sinal. Aqui eu tenho 2 sinais iguais e o resultado está negativo. Será que isso aqui está certo? Não, está errado. O resultado aqui ele tinha que ser um resultado positivo. Então, a letra A é uma questão que está errada. Na letra B, ó, eu tenho 2 sinais diferentes, sinal positivo e sinal negativo, são 2 sinais diferentes. Será que o resultado nos 2 sinais diferentes tinha que ser um resultado negativo? Não, também está errado. A letra B. Aqui o sinal teria que ser um resultado negativo, certo? A letra C, eu tenho 2 sinais diferentes, né, também. O resultado, sinal negativo, então está correto.